Olá, sejam bem-vindos a este canal, sejam bem-vindos a esta aula, onde nós vamos introduzir o conceito de dependência linear. E vou começar aqui com um exemplo de três vetores no plano. Um plano qualquer, nós vamos aqui, por comodidade, apresentá-los no plano cartesiano. E a pergunta que nós vamos fazer aqui é se existiriam, por acaso, alfa, beta e gama, não todos nulos, de forma que eles compusessem uma combinação linear nula desses três vetores. Explicando melhor a nossa indagação, seria assim: eu gostaria de saber se esta armação aqui seria possível para pelo menos um desses escalares alfa, beta ou gama não nulo. E nós não precisamos fazer contas para responder essa pergunta. Nós vemos três vetores não nulos aqui. No caso em que dois deles são paralelos, por exemplo, U e V, isto significa que existe um número real, que eu vou chamar de lambda, de tal forma que V é lambda U. Esse lambda não pode ser nulo, simplesmente porque se fosse, o V seria nulo, e nós sabemos aqui que ele não é. Nós podemos reescrever essa relação assim: lambda U menos V é o vetor nulo, né? Porque esse vetor é igual a esse, então um menos outro dá o vetor nulo. Agora reparem o que é a mesma coisa que isso aqui. Lambda U somado com menos 1 vezes V, mesma coisa, né? Somado com 0 vezes o vetor W, igual ao vetor zero. Observem, a mesmíssima coisa aqui. Então, de cara, nós obtemos uma combinação linear desses três vetores, onde esses três coeficientes não são todos nulos. Nós temos, neste caso aqui, pelo menos dois que não são nulos. Só quero ilustrar o caso de que, ao termos três vetores no plano, dois de mesma direção, isso já nos fornece uma combinação linear nula desses três vetores, onde nem todos os coeficientes são nulos. Nós conseguimos sempre isso aqui. E a seguir eu vou mostrar que mesmo que os três vetores tenham direções diferentes, nós ainda conseguiremos isso. Vamos ver esse exemplo aqui, onde os três vetores têm direções diferentes. Neste caso específico, vamos pegar, por exemplo, o simétrico do vetor U, que é o menos U, assim nós convencionamos representar, né? E nessa extremidade dele nós vamos traçar uma paralela ao vetor W e uma paralela ao vetor V. Observe precisamente o que estávamos fazendo em exemplo de aula anterior. Nesse momento vamos considerar esse vetor aqui, que tem a mesma direção do vetor W, e este vetor aqui, que tem a mesma direção do vetor V. Observe que a soma desses dois vetores amarelos aí, pela regra do paralelogramo, dá o menos U. Uma vez que este vetor amarelo é o múltiplo do vetor W, existe um alfa que, multiplicado por esse vetor W, vai nos fornecer o vetor amarelo. Isso aqui é um alfa W. Neste nosso caso particular do desenho, como este vetor amarelo é menor do que W, é porque este alfa aqui é um número menor do que 1. E é positivo também porque nós estamos vendo aqui no desenho que ele tem mesmo sentido que o vetor W, além de ter a mesma direção. Esse vetor aqui é o múltiplo do vetor V. Então eu vou dizer que ele é um certo beta V. Novamente, pelo desenho, nós podemos observar que esse beta aí é menor do que 1. Então isso aqui nos informa que este vetor pode ser escrito como um alfa vezes o W mais um beta vezes o V. Vamos passar todos para o mesmo membro da igualdade. E nós obtemos assim uma combinação linear desses três vetores U, V e W,
onde nem todos os coeficientes são nulos. Na verdade, aqui nenhum deles é nulo. A pergunta era essa: se nós tivéssemos 3 vetores quaisquer no plano, se seria possível montarmos uma combinação linear desses 3 que se anulasse, mas com a condição de que nem todos os coeficientes fossem nulos. E estamos percebendo que isto é sempre possível. Nós não vamos fazer a demonstração disso, eu vou aqui apenas afirmar, tendo tão somente o reforço desses 2 exemplos, não é uma demonstração, estou apenas afirmando para vocês que em um plano qualquer, ao dispormos de 3 vetores quaisquer, é sempre possível obtermos uma combinação linear nula deles, sem que os coeficientes sejam todos nulos. Agora vamos ver o que acontece com 2 vetores de direções diferentes no plano. Nós aqui estaríamos indagando se por acaso existiriam alfa e beta não simultaneamente nulos, de forma que isto aqui, o vetor nulo. Ainda sem nos preocuparmos com contas, vamos fazer uma investigação de caráter geral aqui. Vamos fazer de conta, por exemplo, que isso fosse possível. Então, o alfa e o beta aqui não seriam simultaneamente nulos. Por exemplo, que o beta fosse diferente de zero. Desta equação aqui, nós teremos evidentemente isto. E multiplicando essa equação toda por 1 sobre beta, uma vez que o beta pode habitar o denominador. E qual é o problema com essa expressão? O problema é justamente esse. Nós termos acabado de expressar o vetor v como um certo múltiplo do vetor u. Esse múltiplo aqui é menos alfa sobre beta. Isso diria com certeza que os vetores v e u eram vetores paralelos. Mas isso é falso, eles têm direções diferentes. Então a nossa suposição estava falsa. Qual era a nossa suposição? A suposição de que nem todos esses coeficientes eram nulos. Como a nossa suposição era falsa, então só resta a condição de que esses 2 coeficientes obrigatoriamente serão ambos nulos. Em outras palavras, o que foi que nós acabamos de provar aqui? Que quando nós temos no plano 2 vetores de direções diferentes, a única maneira de obtermos uma combinação linear nula desses 2 vetores é quando os coeficientes forem ambos nulos. 2 direções diferentes em um plano só se anulam numa combinação linear quando os coeficientes são ambos nulos. Vamos olhar este exemplo aqui no espaço. Que fique claro, eixos x, y e z. Vamos supor que nós temos os vetores u, aqui dado por 3i, v dado por i mais 2j e w, i mais 3j mais 4k. A pergunta aqui é a mesma. Existiriam, por acaso, alfa, beta e gama não simultaneamente nulos, de forma que essa combinação linear resultasse nula? Vamos lembrar aqui que esses i, j e k são aqueles versores, né? São aqueles vetores que mais nos ajudarão a expressar um vetor qualquer do plano do espaço em coordenadas. Nós poderíamos expressar cada vetor desse, u, v e w, como pontos no espaço cartesiano. Por exemplo, o vetor w poderia ser expresso como o ponto 1, 3 e 4. Eu vou, de maneira um pouco diferente, fazer uma outra representação, neste caso aqui um pouco mais direta. Vamos passar a verificação aqui. Vamos multiplicar o vetor u pelo alfa, multiplicar o vetor v pelo beta e multiplicar o vetor w pelo gama. E vamos verificar se isto nos traria o vetor nulo, em caso afirmativo, quando isso aconteceria. Usando as propriedades,
operatórias de vetores. Aqui nós teremos 3αi, ou alfa vezes 3i, mais beta-i, mais 2βj, mais gama-i, mais 3γj, mais 4γk, igual ao vetor nulo. E aqui eu só vou, digamos, agrupar os termos que forem semelhantes. Por exemplo, aqui nós vamos ter 3α mais beta mais gama, multiplico o vetor i, todos aqueles que envolvem o vetor i. Agora eu vou juntar todos aqueles que envolvem o vetor j. 2β mais 3γ, vetor j, e aquele que envolve o vetor k, 4γ, k, vetor nulo. Então eu teria, na verdade, o seguinte: isso aqui vezes o vetor i, mais isso vezes o vetor j, mais isso vezes o vetor k igual a zero. O que eu teria então? Eu teria 3α mais beta mais gama, 2β mais 3γ, 4γ igual a 0, 0, 0, porque o vetor nulo é o vetor cujas três coordenadas são todas nulas. Segue, portanto, que isso, isso e isso são todos iguais a zero. Nós vamos ter um sistema que só aparentemente vai ser um sistema grande e difícil, porque na verdade ele vai ser extremamente simples, como nós vamos verificar. Sistema de 3 equações e 3 incógnitas. No entanto, como eu falei, começando por exemplo por esta equação aqui de baixo, nós já vamos encontrar de imediato que o gama deve ser zero. Vamos passar para a equação do meio. Substituindo o valor de gama encontrado aqui, nós encontramos 2β igual a zero e, portanto, o beta também vai ser zero. E passando agora para a de cima, substituindo o beta e o gama, que são nulos, nesta equação, nós encontraremos 3α igual a zero e, portanto, o alfa será zero. O que foi que nós encontramos então? Nós fizemos alfa vezes u mais beta vezes v mais gama vezes w, igualamos ao vetor nulo e verificamos que isto só será possível quando esses coeficientes forem todos nulos. Isto ocorre pelo fato de que esses vetores não estão todos em um mesmo plano. Por exemplo, os vetores u e v estão ambos no plano xy, nesse plano aqui, digamos, do chão. E visualmente, nós poderíamos notar que nenhuma combinação linear entre esses vetores u e v poderia resultar no w. Qualquer combinação linear entre os vetores u e v está sempre fadada a habitar o plano xy e, portanto, jamais teria condições de expressar o vetor w. Mas nós poderíamos fazer explicitamente essa pergunta. Por exemplo, será que o vetor w, e agora eu vou colocar aqui no formato de coordenadas, será que o vetor w poderia ser alfa vezes o vetor u, mais um certo número beta vezes o vetor v? Repare, as coordenadas do vetor v vão ser 1, 2 e 0. Será que isso aqui poderia acontecer? Bom, por um lado isso aqui vai dar 3α, 0, 0, mais beta, 2β e 0. Então nós teríamos 3α mais beta, 2β e 0. Este ponto deveria ser este, para que pudéssemos efetivamente escrever o vetor w como combinação linear do u e do v. Então a primeira coordenada seria igual à primeira coordenada aqui, a segunda coordenada aqui seria igual à segunda coordenada deste outro ponto, e a terceira coordenada seria igual à terceira coordenada do outro ponto, o que significaria que, portanto, que 0 seria igual a 4, um absurdo. De onde veio esse absurdo? A matemática aqui não está errada. O que está errado aqui foi a nossa suposição. A suposição era de que esse w pudesse eventualmente ser escrito como combinação linear do u e do v, que ele pudesse ser expresso como uma combinação linear desses dois. Como nós já sabíamos de antemão,
qualquer combinação linear desses dois vetores aqui habitaria fatalmente o plano XY e, portanto, não teria condição de expressar o W. Isso vem do fato, eu repito, de que esses três vetores não são coplanares, não habitam o mesmo plano. E no caso em que os três vetores do espaço são coplanares, ou seja, que eles habitam um mesmo plano. No exemplo dessa figura, eu estou aqui tentando representar esses três vetores azuis no mesmo plano que eu vou chamar de π, e aqui eu tenho uma representação esquemática disso. Esse plano π aqui que passa pela origem, ele está numa posição bem genérica, eu coloquei ele aqui como se estivéssemos olhando de cima. Quando os três vetores habitam um mesmo plano, quando eles são coplanares, nós já vimos, por exemplo, anterior, e eu repito aqui que nós aqui não estaremos nos preocupando com demonstrações rigorosas, que é possível sempre encontrarmos uma combinação linear desses três vetores cujos coeficientes não se anulam todos. Então, neste caso, em que esses três vetores do plano são coplanares, será, portanto, possível encontrarmos uma combinação linear desses três vetores, onde os coeficientes não se anulam todos simultaneamente. Vamos passar à nossa definição principal. Vamos supor que num certo ambiente de vetores, que depois nós vamos explicitar melhor, nós tenhamos um conjunto de n vetores. Nós vamos dizer que esse conjunto é linearmente dependente quando existirem escalares não todos nulos, que com esses vetores formem uma combinação linear nula. Por exemplo, nós sabemos que quando temos três vetores quaisquer no plano, isto é possível. Três vetores quaisquer no plano serão, portanto, os componentes de um conjunto linearmente dependente sempre. No espaço tridimensional, digamos assim, isto nem sempre acontece. Nós acabamos de ver que nós poderemos, no espaço, ter três vetores, onde a única possibilidade de obtermos combinação linear nula seria com todos os coeficientes nulos. E no próprio espaço obtivemos um exemplo em que há uma possibilidade de combinação nula com os coeficientes não todos nulos também. A pergunta que se faz aqui é de caráter geral. Por exemplo, no espaço, ao dispormos de um conjunto de três vetores, esse conjunto será sempre linearmente dependente? Não, nós sabemos que não. No plano, porém, isto acontece. Ao dispormos de três vetores quaisquer no plano, o conjunto formado por esses três vetores é linearmente dependente. Nós dizemos que esse conjunto V1 até Vn será linearmente independente quando não for linearmente dependente. O que significa isso? Quando não acontecer aquilo que nós mencionamos no item A. Ou seja, quando a única combinação linear nula possível entre esses vetores fosse aquela trivial, aquela para a qual os coeficientes seriam todos nulos. Por exemplo, no plano, quando nós temos dois vetores de direções diferentes, nós vimos que a única combinação linear possível desses dois que se anula é quando os coeficientes são ambos nulos. Então, dois vetores de direções diferentes no plano formam um conjunto linearmente independente. Nós poderemos também dar um exemplo de um conjunto linearmente independente no espaço. Por exemplo, quando nós temos no espaço um conjunto de três vetores não coplanares, como nós vimos agora há pouco, esse conjunto é linearmente independente, porque nós já vimos que quando três vetores no espaço são não coplanares, não há possibilidade de se compor uma combinação linear entre eles que se anule,
sem que os coeficientes sejam todos nulos. Vamos ver algumas consequências dessa definição. Algumas consequências da definição de dependência linear. No espaço tridimensional, e com isso eu quero mencionar aquele conjunto de todos os pontos obtidos através daqueles três eixos. Um conjunto de três vetores não coplanares é LI, ou seja, linearmente independente. Que foi uma das considerações que acabamos de fazer há pouco. No plano, um conjunto de dois vetores não paralelos, nós sabemos que é linearmente independente também. Vamos ver um caso simples, porém interessante aqui. Imagina que você tenha ainda um conjunto com N vetores, V1, V2, aí lá pelo meio você tenha o vetor nulo. Aí chegamos até o enésimo vetor aqui. Seja em que espaço tivermos, esse conjunto é um conjunto linearmente dependente. E aqui fica fácil. Imagina que você tem coeficiente 0 aqui, coeficiente 0 aqui, 0 em todos os outros vetores. Menos neste vetor, você pode botar qualquer número não nulo nesse vetor. E faz a combinação linear. 0 vezes este aqui, 0 vezes este, mais. Digamos 1 vezes o vetor 0, mais 0 vezes todos os outros, somando. Evidentemente, isso vai dar o vetor nulo, sem que, no entanto, os coeficientes sejam todos nulos, porque o coeficiente deste aqui nós havíamos escolhido colocar como não nulo. Então, existe uma combinação linear, sempre existirá, né? Uma combinação linear desses vetores aqui, que se anula sem que os coeficientes sejam todos nulos. Pela definição, portanto, esse conjunto será sempre linearmente dependente. Vamos imaginar uns casos mais simples agora. Vamos imaginar, por exemplo, que você tenha aqui um vetor não nulo e que você quer saber se este conjunto unitário é linearmente dependente ou não. O que é uma combinação linear deste vetor? Uma combinação linear deste vetor é tão somente o produto de um escalar por este vetor. Quando é que isto irá nos fornecer o vetor nulo? Isto irá nos fornecer o vetor nulo quando e somente quando esse alfa for nulo. Não é verdade? Então, qual é a conclusão a que chegamos? A conclusão a que chegamos é a seguinte. Se V é um vetor não nulo, então o conjunto unitário formado tão somente por este V é um conjunto linearmente independente, porque a única combinação linear possível nesse conjunto que anule é aquela combinação linear onde todos os coeficientes são nulos. Neste caso, este alfa é a totalidade dos coeficientes dessa combinação linear. Agora vamos considerar este conjunto unitário. Conjunto contendo tão somente o vetor nulo. Essa também é uma observação bem simples. Imagine que eu queira montar uma combinação linear nesse conjunto, seria algo simplesmente assim, que nos fornecesse o vetor nulo. Eu posso colocar qualquer número aqui, que eu sempre obterei isto. Qualquer número vezes o vetor nulo nos trará o vetor nulo de volta. O que significa? Existem combinações lineares com os coeficientes não todos nulos que nos restituem o vetor nulo aqui. Em outras palavras, o conjunto unitário composto tão somente pelo zero é linearmente dependente. Daqui e do item 3, nós concluímos que qualquer conjunto finito que contenha o vetor nulo é linearmente dependente. Vamos ver como se trabalha efetivamente com essas coisas. Vamos considerar três vetores aqui no espaço. U dado por 1, 2, 0. V dado por 3, 0, menos 4. E W por 0, 3 e 2.
Imagine que nós estamos nos deparando com a seguinte questão: verifique se este conjunto é ou não linearmente dependente. O que nós vamos fazer? Sempre esboçarmos uma combinação linear destes vetores e igualarmos a zero. Se a álgebra aqui estiver sendo feita com calma e corretamente, ela irá nos fornecer a resposta de maneira simples. Vamos multiplicar o alfa pelo vetor U, o beta pelo vetor V e o gama pelo vetor W. Igualar isso ao vetor nulo. Isto aqui nos fornecerá um ponto no membro esquerdo da igualdade, ou um vetor, como queiram. Seria alfa mais 3 beta, na segunda coordenada 2 alfa mais 3 gama, e na terceira coordenada menos 4 beta mais 2 gama. Isso deverá ser igual ao vetor nulo. E isso nos trará o seguinte sistema. Com a aparição cada vez mais frequente de sistemas lineares, é bom que aqueles de nós que ainda sentem dificuldades com sistemas, deem uma olhada, uma pequena revisada neste assunto em livros do ensino médio. Vamos resolver esse sistema aqui. Eu vou começar, por exemplo, pela equação de cima. Se alfa mais 3 beta é igual a zero, isto significa que alfa é igual a menos 3 beta, evidentemente. E eu vou inserir essa informação aqui. Onde tem alfa eu vou colocar menos 3 beta. Então vou colocar 2 vezes menos 3 beta mais 3 gama igual a zero. Então eu terei menos 6 beta mais 3 gama igual a zero. É equação essa que pode ser expressa de forma mais simples, por exemplo, dividindo tudo por 3. Eu teria menos 2 beta mais gama igual a zero. E no que isso iria nos ajudar? Bem, esse sistema ficaria da seguinte forma. Essa relação foi usada. A segunda equação ficou menos 2 beta mais gama igual a zero. E a terceira ficou menos 4 beta mais 2 gama igual a zero. No entanto, essas duas são a mesma informação. Vejam que a equação de baixo é simplesmente a equação de cima quando multiplicamos todos os membros e parcelas por 2. Nós temos simplesmente esta informação, menos 2 beta mais gama igual a zero. Ou seja, temos a informação de que gama é igual a 2 beta. Observem que nós acabamos conseguindo escrever dois desses coeficientes em função de um terceiro. O que significa aqui que nós temos aquilo que se chama de um grau de liberdade nesse sistema. Nós temos aqui o direito de fornecer qualquer valor que desejarmos para o beta, quando então obteremos como consequência os valores respectivos de alfa e gama. Vou dar um exemplo aqui. O que nós ganhamos aqui foi o seguinte. Para cada valor de beta, desde que tenhamos alfa igual a menos 3 beta e gama igual a 2 beta, então esse terno de valores aí nos fornecerá de fato uma combinação linear nula. Vamos dar uma olhada, vamos fornecer um valor bem simples para o beta. Por exemplo, o beta é igual a 1. Então o alfa vai ser menos 3 e o gama vai ser 2. Vamos verificar se esses três valores se comportam bem no sentido que definimos acima. Fazendo alfa igual a menos 3, multiplicando pelo vetor U, o beta é igual a 1, multiplicando pelo vetor V,
e o gama igual a 2, e multiplicando pelo vetor W, vamos ver o que nós obteremos. Evidentemente, como nós ainda estamos sem saber qual vai ser a resposta disso, é claro que nós não vamos colocar o final aqui. Nós não iremos de antemão afirmar que isso daria o vetor nulo. Nós queremos verificar se isso acontece. Muito bem, isso aqui nos fornece o ponto menos 3, menos 6, 0. Aqui 3, 0, menos 4. E aqui 0, 6 e 4. Ao somarmos esses três vetores, o que é que nós vamos ter aqui? Menos 3 mais 3, 0, mais 0, 0. Menos 6 mais 0, menos 6, mais 6, 0. 0 menos 4, mais 4, 0. De fato, temos o vetor nulo. Temos pelo menos uma combinação linear que se anula, onde nem todos os coeficientes são nulos. Na verdade, neste caso, nenhum deles é. E reparem, para cada valor de beta que quisermos escolher, nós vamos encontrar valores de alfa e gama respectivo, de tal forma que isso aqui ainda funcione. Porque foi desta forma que eles foram obtidos. De forma que funcionasse, de forma que nós obtivéssemos essa igualdade, sempre com vetor nulo. Então, esses três vetores aí fornecidos, U, 1, 2, 0, V, 3, 0, menos 4 e W, 0, 3, 2, formam um conjunto linearmente dependente. Linearmente dependente. Vamos agora aproveitar esses dois primeiros e no lugar do W vamos colocar um outro vetor, digamos, identificado com o ponto 1, 0, 0. Nesse caso eu poderia dizer inclusive que era o versor I. Vamos verificar se esse novo conjunto é LD ou LI. Vamos verificar se isso acontece. Como sabemos, o membro esquerdo dessa igualdade nos fornecerá alfa mais 3 beta mais gama, 2 alfa e menos 4 beta. Para que isso seja igual ao vetor nulo, nós devemos ter alfa mais 3 beta mais gama igual a 0, 2 alfa igual a 0 e menos 4 beta igual a 0. Nesse sistema aqui nós vamos encontrar de imediato que beta é 0, que o alfa é 0, e substituindo esses valores que encontramos aqui, nós vamos encontrar que o gama também é nulo. O que foi que nós encontramos? Nós encontramos, como consequência imediata desta disposição, que os coeficientes alfa, beta e gama deverão necessariamente ser todos nulos. Em outras palavras, nós concluímos que este conjunto, o V e eta, ele é linearmente independente. Por quê? Porque a única combinação linear nula possível entre esses três é aquela na qual os coeficientes são todos nulos. Esse assunto é algebricamente bastante acessível de ser tratado, porém, num primeiro contato, é muito importante que o aluno tenha em mente que deve tentar resolver muitos exercícios com exemplos. Só assim que este conceito ficará maduro e você terá direito de dizer que você realmente dominou esse conceito. A partir de agora, portanto, eu aconselho fortemente que se ataque os exercícios sobre dependência linear e que se tente resolver a maior parte possível deles.